quem não faz, leva. Vamos falar sobre a derrota do Vasco para o Fluminense por 2-0, que essa frase popular do futebol foi literalmente o que aconteceu na partida. Vamos falar sobre isso já. Salve, salve galera do Vasco. O verdadeiro teste do Vasco teve bons momentos, vamos dizer que o time mostrou potencial para fazer a torcida não sofrer, mas aquela máxima do futebol, quem não faz leva. E se no primeiro tempo praticamente sufocou o adversário, mas não teve competência em fazer as oportunidades terminarem em gol, o Fluminense foi cirúrgico, já que o tricolor da Laranjeiras deu uma melhorada no segundo tempo e venceu por 2-0 com 2 gols do Cano, fazendo literalmente a lei do ex. O resultado em si não mostrou que foi a partida, sobretudo no primeiro tempo e no início do segundo tempo, quando o Vasco veio com uma escalação com 3 volantes, o Galaza, o Barros e o Rodrigo. A ideia era o quê? Congestionar o meio do campo, E o Alex Teixeira iniciando a partida, a ideia era dar mais velocidade no meio de campo, quando o Vasco tivesse a bola, Com o Gabriel Peck na ponta esquerda, o Eric Marcos na ponta direita, dando velocidade quando o Vasco estivesse com a bola, e os 3 volantes dando aquela sendo uma proteção à dupla de zaga. No primeiro tempo funcionou, visto que o Fluminense praticamente não ameaçou o gol do Léo. O Léo foi praticamente um telespectador privilegiado da partida, já que as maiores ações foram do Vasco, inclusive 2 que podiam ter terminado em gol. Na verdade, a gente pode dizer que essa partida o Fluminense fez 2 leis do ex. Não estou falando dos 2 gols do Cano, estou falando do próprio Cano e do Fábio. O Fábio esteve inspirado, fez 2 defesaças, uma em uma cabeçada do Pedro Raul e outra em um chute do Gabriel Peck. Foi um primeiro tempo que o Vasco só deu Vasco. Mas daquilo, quando se cria, tem que ser cirúrgico, tem que saber finalizar. O Vasco hoje pecou nesse fundamento. No segundo tempo, o Fluminense veio com uma alteração. A ideia era tentar dar mais rapidez ao meio de campo ao tricolor carioca, o Vasco carioca, vamos dizer assim, o tricolor Laranjeiras, tentar sair desse congestionamento que o Vasco tinha posto no meio de campo. Deu, muito entre aspas, o resultado, já que o Fluminense passou a chutar mais ao gol, se bem que a chance dos primeiros 10 minutos do primeiro tempo foram do Vasco, um cruzamento que o Pedro Raul se antecipou à zaga e cabeceou com muito perigo a meta do Fábio. Aí chega aquela máxima também, dizem que o treinador
não ganha jogo. Mas perde. O Maurício Barbieri tirou o Gabriel Peck e o Pedro Raul. Pedro Raul é daqueles centroavante. E centroavante, não se recomenda se tirar o centroavante, a não ser que o jogador peça para sair ou ele esteja machucado. Porque é um jogador que preocupa a defesa adversária, né? Além de ser uma referência para os jogadores de linha, num determinado time, preocupa a defesa adversária. Né? Trocou o Raul pelo Aguinaldo. Em tese, a ideia era botar o Fluminense na roda. Só que aí o Vasco começou a fazer chuveirinho da área, que isso se pede um centroavante. E o Maurício Barbieri havia tirado o seu centroavante. O Vasco não tem hoje um substituto para o Pedro Raul. Se o brasileiro começasse hoje, Pedro Raul se lesionasse, ficasse meses fora do time, o Vasco estaria sem referência. Tirou o Pedro Raul, praticamente fez a defesa do se relaxar. E acho que a defesa do Vasco relaxou também, porque começou a cochilar. Num desses cochilos, o Cano fez seu primeiro gol. O Cano, antes do Fluminense, foi do Vasco. Os vascaínos conhecem muito bem. E deram uma bobeira de um cruzamento rasteiro que não é difícil de cortar. Atravessou quase toda a área para encontrar o Cano. Acho que foi o Queno que fez um corta-luz. Mas é um tipo de lance que é perfeitamente evitável. Aí o Vasco tentou sair mais do jogo, perdeu uma chance clara com o Nenê, que havia entrado no lugar do Alex Teixeira, né? Mais uma vez o Fábio salvou o tricolor. E o Fluminense ganhou um segundo gol de presente. Muitos dizem que foi falha do Léo Jardim. Não. Porque quando o goleiro sai, repõe a bola de jogo, né, depois do adversário chutar para fora, tá repondo o jogo, está reconstruindo a sua jogada de ataque. Todos os goleiros ficam adiantados. Ninguém imagina, ninguém tem bola de cristal, que o cara do seu time vá errar um passe de 5 metros no campo de defesa. Foi o que aconteceu. O Rodrigo errou um passe para o Miranda. O Miranda ainda não está no ritmo de jogo. Também não é culpa dele, porque ele ficou um ano sem poder jogar. E o Cano, a gente conhece, ele chuta de tudo que é lugar. Não importa que lado do campo que ele esteja, ele chuta. E ele viu o Léo Jardim adiantado, mandou por cobertura. Do goleiro, vai falhar. Agora, não se deve também crucificar o Rodrigo. Diante dessa falha dele, ele estava impecável, ganhou mais de 5 disputas, né? Roubou mais. O ladrão de bola do Vasco no jogo. Um garoto vai errar, vai. Aposto que vão ter alguém que vai me chamar de viúva do Andrei Santos, que o Andrei, aliás, acabou de fazer gol do título no Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira.
né? Porque o André era um jogador que jogava de cabeça erguida. A maioria hoje joga olhando para a bola, e foi esse tipo de erro, né? Olhando para a bola, não olhou onde estava posicionado o Miranda, que acabou acontecendo um erro do segundo gol do Fluminense. Bom, apesar do resultado nos doer, não foi tudo negativo. Houve sinais que o time está no caminho certo, tá? Principalmente no primeiro tempo. Mas, como tem boa parte, não tem garotos da base, Galarza, Rodrigo, Barros, que aquilo sirva de escola para eles. Também para os recém-chegados. Aliás, quando é que o Orelhano vai ter uma oportunidade de como titular? Vai demorar até chegar perto de acabar o contrato dele? É isso, galera. Até amanhã com mais Vasco da Gama. Quinta-feira, mais uma prova de fogo contra o Botafogo às 8h30, novamente no Maracanã. Até mais.